Pessoal, tudo bem? Eu sou Matiz, eu sou a professora Edna e hoje eu tô aqui para responder mais uma dúvida. Hoje a dúvida é sobre integral. Uma pessoa, Son Goku, o nome que tá escrito é esse, falou o seguinte: professora, essa integral parece fácil, mas eu não tô sabendo resolver. Ela realmente é fácil, tá? O truque, o som, vou chamar de som, é o seguinte: tira essa raiz de 3 aqui, ó, separa ela, a raiz quadrada, pro 3 e pro x ao cubo. A raiz com 3 você pode colocar fora da integral, né? A constante pode ser jogada fora, né? Pra colocar lá de fora. E aí, a raiz quadrada de x elevado a 3 transforma em fração, porque aí você faz a regra prática da integral e aí sai fácil, 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 tá? Então, olha só. Então, como eu comentei com você, essa raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de x elevado a 3 dx. Então, eu só separei a raiz, como está multiplicando, posso colocar uma raiz para cada um. Regra de radiciação. Segunda regra, então, agora para a regra de integração. A constante, quando ela está multiplicando, ela pode ser colocada fora da integral. Então, isso vai ficar raiz de 3 vezes integral de raiz quadrada de x ao cubo dx. Então, ó, coloquei a raiz de 3, ó, fora da integral. Raiz de 3, integral de raiz quadrada de x ao cubo. Agora, regra de potência. Vou tirar essa raiz dali. Vou escrever raiz quadrada de x ao cubo em forma de potência. Então, isso vai ficar raiz de 3 vezes a integral. Eu sei que isso aqui é 2, né? Raiz quadrada tem 2. E raiz quadrada de x ao cubo, eu posso falar que é x elevado a 3 meios, né? Eu pego o número que está dentro do radical elevado ao expoente dele sobre o índice da raiz. Isso ainda dx. E agora, o som, para eu fazer essa integral é a regra prática. Aquela que eu só, é uma função polinomial, né, que tem ali. Então, o que eu vou fazer? Vou somar mais uma unidade aqui no meu expoente e dividir pela mesma soma, tá? Então, isso vai ficar raiz de 3 vezes... Aí, já resolvendo a integral, sem o símbolo agora. X elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Ok? Somamos uma unidade ao expoente e embaixo o mesmo expoente que nós vamos ter. Mais a constante, né? Resolvemos a integral mais a constante. Vou só arrumar isso daqui. Esse 3 meios mais 1, ó. Se eu tirar o MMC, vai ser 2. 2 dividido por 2, 1. Vezes 3, 3. Mais 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. 5 meios. Então, nós vamos ter raiz de 3 vezes x elevado a 5 meios sobre 5 meios mais a constante, ok? Bom, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 3, aí já vou colocar o inverso da segunda aqui de cara, vezes 2 quintos, ó, em vez de ficar 5 sobre 2, vezes 2 quintos, e x elevado ainda a 5 meios, mais a constante. Para finalizar, aqui não dá para simplificar, né? 2 vezes raiz de 3 sobre 5, isso vezes esse x elevado a 5 meios, eu posso falar que é raiz quadrada de x elevado a 5 mais a constante. Então, só isso aqui já é uma resposta, tá? A resposta da integral já pode ser considerada isso. 2 raiz de 3 sobre 5 vezes raiz quadrada de x elevado a 5 mais a constante. Só que você pode simplificar o x também. Mas eu não vou simplificar porque aqui já não veio simplificado, né? Porque aqui raiz quadrada de x elevado ao cubo, ou seja, esse número já era maior que o índice. Então, vou deixar desse jeito mesmo. Mas se fosse para simplificar, a ideia é... Vou simplificar, melhor. Porque aí o que seria? X elevado a 5.
Aqui, você poderia separar em grupinhos de 2 para cancelar com a raiz. Desse jeito, ó. Vou colocar aqui até que no rascunho. Isso eu posso falar. Raiz de 5 é x elevado ao quadrado vezes x elevado ao quadrado vezes x. Certo? Aqui, ó, para dar 5, né? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, né? Então, aqui seria 1 mais 2 mais 2, 5. Aí, esses aqui, ó, se você coloca uma raiz para cada um, ao invés de ser uma raiz grandona, né? Todo mundo com a sua raiz quadrada, você consegue cancelar, né? Essa raiz e só fica esse. Ou seja, o que você teria de resposta? X vezes x, sem a raiz quadrada, x ao quadrado, vezes raiz de x. Então, você teria 2 raiz de 3 sobre 5 de x ao quadrado raiz de x mais a constante. Então, tá aqui a nossa resposta simplificada, viu, som? Espero que você tenha gostado. Realmente, tá vendo? Ó, não era só aplicar regra prática, mas aí tinha que saber separar ali o integrando, tá ok? Espero que você tenha gostado. Se tiver mais dúvidas, já sabe. Coloca aqui, e-mail, dúvidas, somatize@gmail.com. Pessoal, dá um like aí, hein? Compartilha com os amigos. Beijo!